Oi pessoal, aqui é o Newton Gomes, eu sou da CPA Informações Empresariais. Bom, nós estamos fazendo uma série de vídeos para analisar a questão aí da reforma tributária, mais especificamente de um pronunciamento nessa semana do secretário da Receita Federal, dizendo que o governo federal vai lançar o seu programa de reforma tributária em 4 etapas. Na primeira etapa, que é a fase 1, unificação do PIS e COFINS. Na fase 2, a substituição do IPI pelo imposto seletivo. Na fase 3, alterações do imposto de renda. E, finalmente, na fase 4, desoneração da folha de pagamento. Isso, pelo menos, foi o que o secretário anunciou, né? Segundo ele, a primeira fase, que trata da questão do PIS e da COFINS, ela será deflagrada até o final deste mês. Olha, nós estamos no mês de novembro. Hoje é dia 21 de novembro. Isso quer dizer que restam 2 dias dessa semana úteis, né? E mais 5 dias úteis da semana que vem, né? A esperança é que realmente o governo federal cumpra. Então, a primeira fase, segundo ainda o secretário, será iniciada até o final agora de novembro com a remessa para o Congresso Nacional do projeto de lei contendo a fusão do PIS com a COFINS. As demais 3 fases serão implementadas no próximo ano, em janeiro, em março e em junho. Muito bem, no vídeo anterior, a gente começou a comentar esse pronunciamento e fizeram uma análise um pouco superficial, rápida, a respeito da fase 1. Né? E agora nós vamos dar uma sequência ainda na fase 1 para pegar alguns temas que a gente falou no primeiro vídeo e aprofundar um pouco mais alguns desses temas, né? Então vamos analisar um por um, reduzimos, tiramos algumas coisinhas aí e vamos aprofundar um pouco mais o tema sobre cada ponto. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. Bom, o primeiro tema que a gente vai falar é a criação de uma nova contribuição social incidente sobre o consumo, que é do modelo IVA, denominada Contribuição sobre Bens e Serviços, unificando o PIS e a COFINS. Bom, a primeira coisa que a gente já podia comentar é que parece que há uma decepção geral a respeito do projeto do governo, né? Por quê? Porque o governo federal, claro, ele preferiu fundir o PIS e a COFINS e mexer alguma coisa e não fez mais nada. Quer dizer, todo aquela estrutura que está lá na Câmara dos Deputados com a PEC 45 e a mesma estrutura, um pouco parecida, um pouco até mais ampliada na PEC 110 lá no Senado, toda ela foi simplesmente ignorada, né? E a ideia é criar, então, junto a PIS e COFINS, cria aí uma contribuição sobre bens e serviços, né? Veja que não é um imposto, né? Naqueles projetos é imposto. IBS, aqui não. Aqui é uma CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e vai unificar a legislação do PIS e a COFINS, né? Então, esse é o primeiro ponto lá do projeto do governo. Muito bem, o que mais tem nesse projeto, Julia? Segundo ponto é a alíquota única entre 11% e 12%. Seguindo aquela filosofia de que um IVA tem que ter uma alíquota única, embora pareça que essa ideia não será totalmente aceita aqui, mas de qualquer forma, uma alíquota única. E o governo federal está estimando que se juntar PIS e COFINS deve dar uma alíquota entre 11% e 12%. É claro que esse 11% ou 12% será o quê? O somatório da alíquota do PIS com a alíquota da COFINS, né? Isso, claro, no regime não cumulativo. Percebe-se que aquelas alíquotas menores do regime cumulativo estão simplesmente esquecidas, então irão ser somadas
as alíquotas do PIS e COFINS cumulativo, não cumulativo, né? Aí dá os tais 11% ou 12%. É claro, depois nós temos que verificar no projeto que foi remetido lá, se realmente essa alíquota será algo em torno de 11% ou 12%. Muito bem, depois nós temos mais um ponto. Bom, incidentes sobre todos os bens e serviços, inclusive os digitais, por exemplo, os aplicativos de táxi e os streamings de vídeo e música. Muito bem, dentro daquela filosofia de que o IVA tem que ser um imposto, no caso é uma contribuição, né, ampla, deve atingir todos os bens e todos os serviços, aqui a gente percebe exatamente que o projeto que o governo está prometendo mandar, ele simplesmente vai dizer que a CBS, ou a contribuição sobre bens e serviços, vai incidir sobre tudo. Inclusive, fala aqui nos aplicativos de táxi, que é o Uber, né? E também o streaming de vídeo e música. Streaming de vídeo é o Netflix e de música Spotify, por exemplo, né? Há uma ideia generalizada que esse tipo de serviço não paga imposto. Tem alguma dúvida? Parece que há imposto já incidente sobre isso, mas vamos ver como é que vem no projeto lá. Deve ter uns dispositivos específicos, logicamente para o Uber, nesse caso, para a Netflix e para a Spotify e para os outros serviços assim parecidos. Muito bem. Qual é o formato da CBS, Júlia? Bom, será um tributo não cumulativo que preverá a utilização ampla de créditos tributários. Muito bem, essa ideia de que a CBS é um tributo não cumulativo, ela tem sido uma das maiores barreiras para que se aprove uma fusão do PIS e da COFINS, né? Todo mundo comentou que essa tal de juntar uma coisa com outra há muito tempo está se estendendo e até agora não se conseguiu. Por quê? Porque a ideia é criar um tributo não cumulativo. Ora, o tributo não cumulativo, como nós sabemos, ele dá direito de crédito da operação anterior e depois chega-se ao valor do tributo e faz seu recolhimento. Ora, existem algumas atividades que não têm tanto crédito assim, depois nós vamos ver alguma coisa sobre isso. Então, isso tem sido realmente uma grande barreira. De qualquer forma, segundo o governo, o projeto pretende criar uma CBS como não cumulativa, isto é, aquela que compensa o que já incidiu nas operações anteriores. Só que, com uma pequena diferença. O PIS e a COFINS não cumulativos atuais, que são da Lei 10.637 e 10.833, ela tem a possibilidade de você tomar um crédito, mas é muito limitada, né? Lá no artigo 3º dessas leis, tem alguns créditos que é possível, poucos. Agora não, segundo o governo federal, haverá a utilização ampla dos créditos tributários, né? Bom, vamos torcer para que essa promessa realmente seja cumprida e vejamos então qual é a amplitude que se dará no direito da utilização de créditos tributários. Muito bem, temos mais uma novidade aí. O fim da desoneração de cesta básica e devolução dos tributos pagos no consumo para a população de baixa renda. Muito bem, esse problema da cesta básica, segundo os autores do projeto, existe um raciocínio errado. A gente já comentou no vídeo anterior e vamos reforçar bem. Segundo os autores desse projeto, a desoneração da cesta básica, ela acaba beneficiando não o pessoal de baixa renda, não os mais pobres. Pelo contrário, acaba beneficiando os mais ricos, os milionários, etc. Então, deixa eu explicar mais ou menos qual é o raciocínio. Veja bem, a cesta básica, o mais importante, claro, da cesta básica é o alimento, né? Então, o que acontece? Na cesta básica,
certamente terá arroz, feijão, linguiça e sal, pimenta, essas coisas que compõem uma cesta básica. Ora, esses produtos que compõem a cesta básica, eles têm isenção do PIS e COFINS. Ora, a equipe então diz o seguinte, veja bem, os mais pobres compram esses alimentos, compram a cesta básica e não pagam imposto. Teoricamente, porque essa isenção no pagamento desses tributos beneficia o mais pobre. Ocorre, porém, que quem compra mais esses produtos da cesta básica? Os mais ricos. Enquanto o pobre compra 1 quilo de arroz, o rico compra 4. Enquanto o pobre compra 5 quilos de feijão, o rico compra 15. Ele compra muito mais. Ora, se as pessoas de mais alta renda são aquelas exatamente que mais consomem os produtos da cesta básica, evidentemente são eles os maiores beneficiários por essa tal desoneração da cesta básica. Então, qual é a ideia? Vamos tributar tudo. E aí nós vamos devolver para os mais pobres o imposto que ele pagou lá na compra, né? O raciocínio parece que é perfeito, quer dizer, ele é mais justo. O benefício cai exatamente quem não tem renda suficiente para pagar. Só que tem um pequeno problema. Como é que a gente vai devolver? Se o cara vai comprar arroz, naquela hora ele paga aquilo e devolve para ele, vai comprar... Não é assim. A ideia dos técnicos pega o cadastro da Bolsa Família e outros cadastros governamentais que têm as pessoas de baixa renda e devolve mensalmente para essas pessoas os valores que supostamente foram pagos por eles na aquisição dos produtos que compõem a cesta básica, né? Essa é basicamente a ideia. Alguns falam, mas não vai ser exatamente o imposto que ele pagou. Não vai ser, mas algo meio aproximado. Nós temos estatística e assim por diante. Bom, então essa é a tal do fim da desoneração da cesta básica e a devolução dos tributos para quem tem baixa renda. E depois, Juliana? Bom, em estudo, tratamento diferenciado para algumas atividades, como serviços, construção civil e transporte urbano. Muito bem, nós falamos lá, quando nos referimos à questão da não cumulatividade, é que isso é um problema muito sério. Para a indústria, para o comércio, de uma maneira geral, eles têm muito crédito. O comércio compra e revende, toma crédito do que comprou. A indústria compra, fabrica e revende, toma crédito. Os serviços, muitos serviços, não têm tanto crédito assim. Por quê? Porque a maioria dos serviços, o grande insumo, digamos assim, o grande gasto, não é comprar bens ou materiais. Na realidade, é pagar folha de salário dos seus empregados. Pega um serviço, uma empresa que faz serviço de segurança. Qual é o maior gasto dele? É pagar o salário dos seus funcionários, né? Pega uma empresa, por exemplo, que faz serviço na área de informática. Qual é o maior gasto dele? Claro, dos técnicos, dos engenheiros, tal, né? Então, isso na não cumulatividade causa um problema muito sério, porque se todo mundo vai na não cumulatividade e essas atividades que estão ditas aí como serviços, construção civil, né, pedreiro, pintor, encanador, eletricista e assim por diante, pessoas físicas, e também do transporte urbano, que você tem o motorista do ônibus, do cobrador e assim por diante. Então, essas categorias, essas atividades, ela tem colocado muita reserva em relação à não cumulatividade para todo mundo, né? Agora, me parece que os técnicos que estão elaborando o projeto estão lidando com isso, certamente com uma alíquota menor, talvez um crédito presumido, enfim. Eles estão estudando soluções para resolver esses problemas que realmente existem. Muito bem, mais um ponto muito interessante. Bom, acabar ou reduzir os regimes especiais, que hoje já são mais de 100 regimes. Olha, a legislação do PIS e da COFINS, tal como a legislação do ICMS também, e assim por diante, ela tem tantos regimes especiais que é praticamente impossível você administrar tudo isso, né? Nós temos isenções, diferimento,
né? Enfim, nós temos de tudo quanto é benefício fiscal, né, que existe aí. São mais de 100 regimes fiscais. A ideia é simplesmente acabar com isso, ou se não reduzir ao máximo esses tais regimes fiscais, exatamente por isso, né? Porque foram concedidos tantos regimes fiscais, tantas. Existe um tributarista que diz o seguinte: a legislação tributária no Brasil, certamente a mais complexa de todo o mundo, ela não tem regras, só tem exceções. Para uma regra, você tem 50 exceções, né? Para uma regra de tributação, que vai pagar tal qual imposto ou contribuição, você tem 20, 30 exceções em relação àquilo, o que torna, claro, muito mais complexo, tal, né? Muito bem. E agora tem um problema, aquela história de que há muita crítica, inclusive já está existindo muita crítica lá no Congresso Nacional, porque o governo vai mandar um projeto colocando na realidade dois tributos apenas, que é o PIS e a COFINS. Ora, existem outros tributos que incidem sobre o consumo, como o ICMS, como o ISS e tal. Não, o governo, a gente viu aí que ele vai falar de PIS e COFINS e tem uma fase também que é do IPI, que a gente vai falar no próximo. Então, a ideia, me parece, os técnicos colocaram isso: olha, nós vamos fazer o nosso projeto, a gente bota o PIS e COFINS aqui dentro, faz um outro projeto para o IPI também, e o que acontece? Depois nós vamos convidar os estados e municípios para que eles entrem conosco e que a gente possa, esse tal IVA, que por enquanto tem sido só federal, que ele possa ser espalhado também do ponto de vista nacional, para fazer um IVA sobre todos os tributos sobre consumo, como, por exemplo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, né? Então, se o governo conseguir consenso com os estados, né, o IVA federal, por enquanto, poderá se juntar ao IVA estadual ou municipal. E os técnicos estão usando até uma expressão interessante, que ele diz: seria um IVA dual ou um IVA duplo. Um IVA que tem a parte federal, PIS, COFINS e IPI, e também o IVA que tem a parte estadual e municipal, como ICMS e ISS. Bom, esse é um problema político, tão logo o projeto seja, esperamos, protocolado lá no Congresso Nacional, vejamos o que vai acontecer depois com os estados e municípios. Aliás, isso já aconteceu, é bom recordar, na questão da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência previa a entrada dos estados e municípios também, no fim saiu, e agora foi aprovada a Previdência sem estados e municípios, tanto que agora tem uma PEC paralela que está correndo lá, e o governo, logicamente, tem esperança que isso venha a ser aprovado. Então, o que vai acontecer é o seguinte: neste caso do projeto de agora tributário, eu imagino que o governo fala: não, nós fazemos com o que é nosso, PIS, COFINS e IPI, e depois a gente convida os estados e municípios para ver se a gente consegue fazer um IVA nacional ou um IVA dual, parte federal e parte estadual. Espero que isso possa vir a acontecer. Muito bem, esse projeto, volto a repetir, que segundo o governo será apresentado até o final do mês de novembro, que isso vai a semana que vem, esse projeto, ele certamente, ao realmente ser apresentado no Congresso, ele vai gerar muitas discussões, né? Aí começa aquela fase lá de comissão especial, plenário, comissão especial, tem que passar lá na Câmara e depois no Senado, tal. Então, toda aquela tramitação. Mas é claro que o pessoal já anda se manifestando, né? Bom, se houver consenso, esse IVA federal, desculpe, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, o Bernardo Api, da CCIF, e o Wildo Rocha, que é o presidente da Comissão Especial da Câmara. Bom, nessa semana nós vimos na imprensa que pelo menos 3 pessoas importantes, né, nesse jogo aí, se manifestaram sobre esse projeto do governo. Claro que
Muitos outros se manifestaram, tributaristas, pessoal da indústria, do comércio, enfim, né, alguns da área contábil também, né, tivemos vários pronunciamentos de todos que são interessados por isso. Mas o Rodrigo Maia, por exemplo, que é presidente da Câmara, já falou, olha, do jeito que está, não passa na Câmara. Esse IVA só federal não passa. Ou vai tudo, segundo a PEC 45, senão não tem condição de aprovar. É uma opinião dele. O Bernardo Api, que é autor de um projeto que redundou no aparecimento da PEC 45, que está na Câmara, ele falou que ok, tudo bem, só que o ideal seria, primeiro, que realmente se conseguisse a adesão dos estados e municípios para formar ou o IVA dual ou o IVA nacional, e outras ideias também desse projeto, como desoneração de folha, etc., pode correr num projeto paralelo, num projeto de lei, etc., tal, né? Quando você fala em desoneração de folha, não precisa ser necessariamente uma proposta de emenda constitucional. Podemos ter um projeto de lei, por exemplo, né? Já o Wildo Rocha, o deputado que é presidente da Comissão Especial da Câmara, lá na PEC 45, falou, olha, esse projeto é muito ruim. Ele não tem condição de prosperar aqui na casa, etc., né? E teceu inúmeras críticas a respeito dos vários projetos. Bom, de qualquer forma, essas são as primeiras manifestações a respeito desse projeto que está sendo anunciado. Vamos aguardar na semana que vem, se o governo cumprir a sua promessa, manda lá o projeto, protocola ou na Câmara ou no Senado, provavelmente na Câmara, e isso vai ficar correndo paralelo à PEC 45. Vejamos como é que isso vai ser lidado lá no Poder Legislativo. Muito bem, pessoal. Então, essas são mais algumas considerações a respeito disso. Bom, no próximo vídeo, Júlia, o que a gente vai fazer? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a fase 2, que é a análise da proposta de transformação do IPI para o imposto seletivo. Exatamente. Segundo o secretário, haveria a primeira fase é PIS/COFINS, uma fusão, uma incorporação, e a segunda fase vai pegar o IPI e vamos transformá-lo num imposto seletivo. A grande diferença é que o IPI tem mais de 10 mil produtos tributados, enquanto que o imposto seletivo deve ter uns 3, 4, 5 no máximo, muito mais simples, etc. Muito bem, então no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Bom, Júlia, vamos convocar e convidar o pessoal a fazer inscrição no nosso canal, né? Isso aí, pessoal. Bom, não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para vocês acompanharem os próximos vídeos dessa série. Até mais. Tchau! Muito bem, a gente está se preparando para o projeto. E se vier aí, não há dúvida nenhuma que eu e a Júlia estaremos aqui comentando todos os detalhes do projeto que a Receita Federal prometeu mandar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!